todos. Obrigado aí pela presença. Vou falar um pouco aqui sobre investimento internacional, que é uma coisa que está sendo bastante falada hoje aqui no Brasil. E eu sou, primeiramente, assim, eu vou falar o que eu sou, o que eu faço. Cara, nós temos uma family office, uma multifamily office, a gente cuida de 6 famílias. A gente está localizado em Nova York, a gente está chegando no Brasil agora. E a gente sempre foi muito mais focado no investimento lá fora. A gente tinha clientes aqui no Brasil, mas era uma estrutura bem pequena, e agora a gente decidiu que, não, vamos também falar aqui de Brasil. Mas a gente tem recebido bastante demanda, muito mais pela expertise que a gente já usa no exterior do que aqui. E o que acontece? Ali é a empresa Corano Capital, sou eu e o Bruno, e mais 2 sócios principalmente, tem um grupo de back-office. Eu sou muito mais responsável por uma parte de renda fixa e commodities, e temos um outro sócio que é mais voltado para a parte de ações, e uma estrutura macro também sou eu que falo. Basicamente, eu vou dizer assim, a filosofia da gente sempre foi uma filosofia de alocação de capital. A gente não é tão fashion assim, mostrar que eu sou trader, isso, aquilo, outro, porque a gente pensa muito mais no médio, longo prazo, que a gente trabalha com algumas famílias só, a relação é um pouco diferente, e a gente está trazendo esse conceito para a pessoa física. A ideia é o seguinte: todo mundo tem seu trabalho, né? E você ganha dinheiro trabalhando. Aí você decide alocar seu capital no mercado. Se você pensar que você, em termos de Brasil, você ganha 10% ao ano, assim, como a gente fala numa renda fixa, a cada 8 anos você dobrou seu capital. Cara, pensando friamente, não é uma coisa ruim quando você vai pensando em prosperar. Óbvio que você vai sempre buscar uma alocação normal. Mas quando a gente fala de pessoas com muito, muito dinheiro, a gestão de risco deles é muito mais pensando em proteger o capital do que, basicamente, eu vou mudar a minha vida, que eu vou dobrar em um mês. Então, assim, a gente tem essa filosofia de olha, grande parte da sua cesta tem que estar tranquila, caminhando, e a gente usa um ou outro momento para apostar forte no mercado e ganhar muito. Então, assim, a primeira coisa que eu penso, assim, quando a gente fala de investimento internacional, fugir do Brasil porque eu quero investir em dólar. Ok, beleza, mas assim, a cabeça, na minha opinião, tinha que ser uma estratégia global. O Brasil não é uma ilha, então, assim, a economia existe em ciclos, o Brasil está dentro de um ciclo mundial, mas ele tem seus ciclos específicos. E aí, se você tiver só a cabeça, eu quero fugir, eu quero ir... Cara, o dólar já valeu 1,50. Assim, não estou nem falando na época do real, mas estou falando ali em 2010, 2011, 2012, o dólar estava 1,70. Aí você olhava e falava, não, mas quantas pessoas queriam dolarizar naquela época? Eram poucas. Aí hoje que o dólar está a 5,50, tem pessoas ligando, cara, eu vou mandar meu patrimônio inteiro. Aí você fala, cara, eu entendo, mas assim... A ideia é assim, mas por quê? É só porque tem medo do país? O país vai acabar? Não vai, o Brasil não vai acabar. Mas assim, se você tem uma ideia de uma alocação internacional, uma alocação global, que eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar na Europa, eu posso investir na Ásia, e por quê? Você vai prosperar, entendeu? Então, o porquê disso? Vamos lá, quando você tem uma alocação global, você aumenta a sua gama de ativos, você consegue ter uma diversificação da carteira. Uma coisa que a gente vê muito no Brasil diversifica entre renda fixa, renda variável, blá, 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 aquele blá, blá, blá. Aí o que acontece? O cara está na renda fixa, ele está com os mesmos ativos, o risco é quase igual. E o cara não diversificou quase nada. Quando você vai para o mundo, a questão o conceito é um pouco diferente. Cara, olha, eu quero estar exposto X% a emergente. Beleza, quais são os emergentes? Eu quero estar exposto às economias fortes. Beleza, mas qual? Só Estados Unidos? Já pensou, cara, Reino Unido? O que você olha na Alemanha? Pô, o Japão? E assim, você consegue estar alocado em diversos lugares. E uma coisa que melhorou muito foi a questão assim, os ETFs, depois que eles apareceram,
melhorou muito que hoje você consegue alocar em diversos lugares do mundo, estando basicamente em dólar ali no ETF nos Estados Unidos. Então, assim, isso facilita muito. Você não precisa ter conta em tudo quanto é canto, mandar dinheiro. Você se concentra até num mercado só. A outra coisa que eu já falei é a suavização de ciclo. Você consegue se tranquilizar e passar por algumas turbulências. Assim, Brasil, emergentes, foram para o saco, beleza. Mas eu estou posicionado em tech nos Estados Unidos. Isso melhorou a minha vida. Ah, mas agora, tech não vai ser tão bom, mas commodity vai. Brasil, Chile, são coisas que valem a pena olhar. Então, assim, isso vai suavizar a sua vida. E, cara, todo bancão, todo grande gestor no mundo, ele faz uma alocação global. Aí o cara olha lá, olha, eu tenho X% aqui, eu tenho 10% para operar em emerging market, eu tenho 10% para operar em commodities. Isso é um geral, assim, é global, é banco, são os endowments, são fundos de pensão, todo mundo trabalha assim. Aí aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, ninguém trabalhava assim, era só Brasil, Brasil, Brasil. Ah, o que você faz, assim, gestores de fundo, o que você faz no internacional? É pares de moeda. Hoje a coisa já mudou bastante, então assim, seguir, a gente está caminhando para um padrão, a gente está se globalizando, eu acho, se integrando mais no mundo, por isso que vale a pena ter essa visão um pouco mais de estratégia global e não só fugir do Brasil porque o Brasil vai acabar, não vai. E assim, quais são as grandes barreiras que hoje a gente tem? Uma tendência doméstica, isso você tem no mundo inteiro, a gente conhece muito mais de dentro de casa do que fora. Então, assim, você acaba ficando mais tempo preso investindo nos próprios ativos. Uma barreira da língua também, hoje, para o brasileiro investir no exterior, está melhorando muito, porque diversas casas já estão com atendimento em português. Hoje, por exemplo, o BNP Paribas, toda a parte de back-office do BNP Paribas hoje na Europa é feita em Portugal. Então, assim, se alguém usa o BNP Paribas e precisa falar português, vai conseguir falar português. Então, assim, isso é um exemplo. Então, as coisas estão cada vez melhorando e abrindo portas para tanto quem fala espanhol, português, você não fica com uma barreira tão grande. As plataformas. Há 5 anos atrás, basicamente era muito difícil você abrir uma conta no exterior, assim. Os bancões não aceitavam contas com menos de $300 mil. Hoje em dia você tem diversas formas. Você vai por C6 Bank, você vai por Nubank, você vai... Qualquer coisa tu consegue mandar dinheiro para fora. E as próprias corretoras abriram assim para brasileiros num ticket menor. Então, assim, o que muita gente às vezes acabava ficando preso em plataformas caras, como algumas coisas de seguro, trusts, hoje você tem uma liquidez muito, muito aberta. Então, assim, as barreiras estão acabando. E a outra barreira é a educação financeira, né, que todo mundo fala, eu acho que é super importante. Hoje a gente tem uma capacidade de ter à nossa disposição muito conteúdo mesmo, e só falta vontade de estudar, e é conteúdo de graça. Hoje você entra lá no YouTube, tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Assim, a quantidade de livro que hoje eu recebo por WhatsApp, livro em PDF, cara, quando eu era moleque tinha que ir na livraria, às vezes eu ia na livraria e lia na livraria para não comprar o livro, mas assim, hoje em dia a coisa está muito mais fácil. Aí, vamos lá, aqui entram umas coisas assim, que é muito importante, eu acho, que nem o palestrante anterior falou. Cara, avaliação de risco quando você vai fazer um investimento. Isso é muito bom, principalmente quando você vai para o exterior. É uma versão um pouco diferente de quem é trader, mas assim, liquidez. Liquidez é uma coisa muito importante para você ter cuidar do seu capital como alocação e como quem está operando. Principalmente assim, você vai mandar o dinheiro para fora. Aí, ou você vai alocar no Brasil. Em que produto eu estou alocando? Eu consigo tirar meu dinheiro? Em quanto tempo?
Cara, isso é importante, porque você pode ter uma dor de barriga no meio do caminho, sabe? Eu quero comprar um apartamento, cara, meu filho ficou doente. E aí, como é que você consegue fazer isso? Tem muita gente que mandava dinheiro para fora em plataformas caras até, e que o cara tinha que mandar o dinheiro, ou o dinheiro está preso por X anos. De repente, o cara precisa da grana e não consegue. Pô, o cara quebra. E outra coisa, aí, pelo lado de quem está operando, tem ativos, cara, que você não vai conseguir sair. Por exemplo, uma coisa muito simples. Vamos comprar renda fixa no exterior. Cara, se você comprar um Treasury, você sai quando você quiser. Se você comprar um bonde corporativo, a sua vida começa a ficar um pouco difícil em alguns momentos. Por exemplo, você olha lá, o cara te oferece assim, olha, tem um bonde aqui isso aconteceu até com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, todos conhecem. Tem um bonde aqui do Banco do Brasil, paga 8,5% de cupom. Cara, fantástico. Pô, cara, 8,5% em dólar, vou comprar. Cara, o cara compra. Só que a gente chegou num ponto ali em 2016, né, que o Brasil ia acabar também. A gente estava numa crise fantástica e, cara, gringo perdendo muito dinheiro, ninguém queria ativo brasileiro. Aí imagina você, está comprado num negócio, aí você fala, quero vender. Cara, você não consegue vender aquela coisa. E aí você liga para um, para outro. E assim, uma pessoa física, o cara do banco vai acabar te tungando, tu vai tomar um prejuízo gigante. Mas se você for um alocador, assim, você é grande, você tem um fundo, e alguém descobre que você quer vender um ativo que não tem liquidez, que está sem liquidez, a liquidez ficou restrita no mercado, a galera vai acabar com você. Porque o cara vai começar a falar, não, beleza, vamos jogar esse preço para baixo. Então, assim, é muito importante saber aonde está alocando, como vai sair e se tem saída isso. A mesma coisa são produtos tipo nota estruturada, aqui no Brasil é o COI. Você consegue sair, mas assim, a que preço? No exterior, você consegue ver todos os preços que estão ali e na hora de tentar sair ainda vão piorar a sua vida. Aqui no Brasil você não vê. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é primordial para você ter noção quando vai alocar o capital. É quanto de liquidez você tem. E principalmente, gente, quando o mercado sobe, ninguém olha isso. Quando o mercado cai, você descobre que, meu irmão, não tem saída. Assim, a porta de entrada é enorme, a porta de saída é um funil que vai acabar com a tua vida. Crédito, análise de crédito é muito importante. Saber assim, qual é o teu risco mesmo, se o banco quebrar, você vai explodir ou não. Então, assim, é uma questão. E taxa de juros, taxa de câmbio, isso são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que assim, taxa de juros subiu, você pode perder na renda fixa, a taxa de câmbio pode te afetar, se você precisar trazer o dinheiro de volta. Então, assim, são alguns fatores assim que são os primordiais. Mas a liquidez eu acho que é a mais importante no meu ponto de vista. Aí aqui, avaliação do momento. Isso é uma coisa muito interessante, porque todo mundo começa a falar assim, eu quero mandar o dinheiro para fora porque na Bolsa dos Estados Unidos eu nunca perco. Tem sua razão, quando você olha um espaço de tempo alongado. Mas o que é muito importante é assim, cara, nem tudo é a mesma coisa, é uma linha reta. Por exemplo, o que a gente vê aqui? Mercados a capitalização das maiores empresas no S&P. Cara, em 96, a ExxonMobil era a empresa mais valiosa do mercado americano. Hoje, em 2024, ela nem na lista está. Então, assim, hoje, todo mundo quer comprar a NVIDIA, porque a NVIDIA é fantástica. Só que o que vai ser daqui a 5 anos? Um exemplo muito bom foi ali na época de 2000, estava um boom da internet, e o que muita gente falava, muito gestor falava, era o seguinte, cara, a gente vai precisar de quem vende componente. A Cisco, todo mundo tinha que ter Cisco na carteira. Cara, a Cisco basicamente é uma grande empresa hoje, fantástica, mas ela já não tem a mesma capitalização da Bolsa. Então, assim, ela ficou para trás. Então, assim, a questão do momento, quando você não tem uma estratégia do que está fazendo, você pode criar uma armadilha nisso. Aí, eu vou mostrar aqui o outro slide, que eu acho bem legal.
é que eu botei alguns gráficos aqui só para dar uma ilustrada, que é o seguinte, são duas comparações sempre com o S&P. Uma lá é um ETF chamado Eden. Eu gosto, assim, particularmente, que é um ETF da Bolsa da Dinamarca. Ele, basicamente, ele é muito exposto ao setor de healthcare e setor de energia renovável, e alguns bancos também. Mas o que é interessante é assim, quando a gente pega algumas bases, assim, se você tivesse comprado, investido no Eden um pouco antes de 2020, ali 2019, no início de 2019, cara, você estaria batendo o S&P hoje. Se você tivesse comprado em outubro de 2021, você estaria perdendo do S&P. E aí, quando todo mundo fala, pô, mas eu só quero a Bolsa Americana, não é bem isso, assim. Se eu tivesse encurtado isso para um ano, o ETF da Dinamarca está dando 20% acima do S&P. É uma bizarrice, mas assim, são momentos que a gente fala assim, aonde você vai alocar? Aqui, o momento está tranquilo porque está tudo subindo. Agora, em alguns momentos, abre-se uma boca de jacaré. E você fala, mas, pô, eu errei. Não, você não errou, cara. É que, assim, a economia ela é dinâmica, vai mudando alguns pontos, vão mudando alguns conceitos. Aqui embaixo, para a gente ver como o Brasil não é tão ruim, por exemplo, aqui é o S&P em azul, e em rosa é o ADR da VEG. Cara, quem comprou o ADR da VEG em 2019 tá ganhando 150% em dólar. E o S&P subiu 80%. Cara, mas nos últimos um ano e pouco, a VEG está de lado. Então, assim, quem estava no S&P ganhou 40% e na VEG ganhou 2%. Pô, aí você olha e fala na sua carteira, pô, cara, eu podia estar ganhando lá, ganhando aqui. Cara, qual é o prazo que você quer exatamente? Será que a VEG é tão ruim ou está num momento que, assim, existem dúvidas, existem questões do crescimento da empresa e o S&P voou porque meia dúzia de empresas voaram? Então, assim, essa é uma comparação que isso aqui é uma gestão quase de risco também, que você olha e fala, cara, eu não posso ir no impulso de, tipo, todo mundo está comprando tecnologia, eu vou comprar tecnologia. Por isso que, assim, é responsável você olhar o mercado como um todo, olhar o mercado, assim, de uma forma mais ampla. E aí, agora a gente entra aqui um pouquinho mais, assim, em cenário, que hoje, quando a gente vai alocar o dinheiro, né, a gente não pode fugir um pouco disso, tem que olhar tanto o cenário econômico como o cenário geopolítico, principalmente, assim, da forma que a gente trabalha, que a gente tem um cenário macro, a gente vai olhar o mundo inteiro e realmente a gente hoje está num momento bastante conturbado no mundo. A gente tem eleição agora nos Estados Unidos que pode mudar alguns fatores aí, assim, hoje tem Trump e Biden, mas ninguém fala se é o Biden mesmo que vai concorrer e acho difícil não concorrer, mas assim, tirando isso, como é que é o Trump, se ele ganhar? Cara, o cara vai olhar mais para os Estados Unidos. A gente tem alguns conflitos no mundo, por exemplo, a mudança aí, como é que eu vou falar? China, Rússia e Coreia. Cara, é uma questão que gera um desconforto para o Japão, gera um desconforto para Taiwan, gera um desconforto ali para a Coreia do Sul. E quando a gente fala isso, cara, não é um troço tão simples, assim, a Coreia do Sul, hoje em dia, provavelmente, tem várias pessoas aqui que têm coisas coreanas. A Samsung é a maior, com certeza tem, porque se você tem um iPhone, quem faz a tela do iPhone é a Samsung. Então, assim, a Samsung é gigante. Aí, imagina só, se começa a ter um evento, um conflito ali, cara, e vai impactar o mundo isso, sabe? O Japão também está numa situação meio complicada, precisa do apoio dos Estados Unidos e não sabe como vai ser. Então, assim, hoje a gente está olhando assim, com bastante cautela o que está acontecendo. Um medo que a gente tem, que poucas pessoas falam, é a questão ali no Oriente Médio e alguns desdobramentos que podem acontecer nas Olimpíadas.
A França está um pouco enfraquecida politicamente, a gente vai ter uma Olimpíada lá. Cara, para acontecer algum atentado no meio dessa Olimpíada, é um negócio que a gente está com o pé atrás com a questão europeia e o que vai ser. Um outro ponto que eu acho interessante, que é perigoso para o Brasil, é a mudança de apoio na África. A África pode ser uma concorrente muito forte em relação ao Brasil, principalmente na área de commodities. A China e a Rússia estão entrando de forma gigante na África, completamente diferente do que o europeu faz. O chinês chega na África e fala assim, ó, meu irmão, eu vou botar dinheiro, a gente vai construir não sei quantos quilômetros aí de estrada, de gasodutos, qualquer coisa lá, e não encha meu saco, eu não vou me meter no que vocês estão fazendo. O europeu, ele chega, chama os governantes africanos para Paris, fala que liberamos um projeto de 40 bilhões de euros, o dinheiro não chega, mas olha, você tem que continuar mantendo a relação aqui com a gente, e o troço não vai. E a África, cara, tá olhando assim, olha, eu tenho um cara que chega aqui e está botando grana, e tem um outro que vive de promessa. Cara, isso está mudando. E aí, cara, você está expulsando a Europa e entrando com China, com Rússia, que, assim, não são bonzinhos, mas, assim, estão dinamizando aquela coisa lá. Por exemplo, o projeto de Ruanda é ser a Singapura africana. Então, assim, é ambicioso? Mas pode ser. Está entrando dinheiro lá. Então, assim, Botsuana cresce bastante. Então, o Brasil devia ficar um pouco de olho se não vai querer investir de verdade e, de repente, perder o rumo da história aí. E aqui na América Latina, a gente teve eleição no México, que o nível de resultado lá foi assustador, e isso gerou um certo desconforto aí no mercado. Mas, Brasil, eu não vou me alongar muito em Brasil, porque todo mundo conhece, a gente lê notícia aqui o que acontece, e assim, e a Argentina tem sempre um voto de confiança do mercado. Mudou alguma coisa na Argentina, a galera confia um pouco, depois todo mundo toma uma cacetada na frente, mas assim, vamos ver se eles vão conseguir andar aí. Cara, economia, o que a gente está olhando? A inflação no mundo, ela está desacelerando, mas não está despencando. Então, assim, a chance da inflação dar um pico gigante, a gente não está vendo grandes chances disso no momento, mas a gente acredita muito mais que ela deve continuar arrefecendo. A atividade econômica, cara, a gente acredita numa desaceleração. Tem coisas que eu acho que existe não é maquiagem, mas é uma certa maquiagem algumas coisas nos Estados Unidos, mercado de trabalho, o preço das casas estão muito altos, a Europa está desacelerando muito mais forte do que muita gente vê, a Alemanha é que está mostrando mais isso, a França também. A questão na Ásia, a China está tentando se recuperar, mas não se recupera tão forte que nem todo mundo esperava, mas nem vai. É uma questão hoje de tamanho, mas a Índia está vindo forte pra caramba. A Coreia do Sul e a Tailândia também estão se mantendo num crescimento fora da média mundial. E França e Itália voltam a mostrar desconforto aí na taxa de desemprego já. Uma taxa alta, se a gente olhar jovem, então, a coisa é pior. E, cara, já começou na Europa o Banco Central, o BCE, a baixar juros. Isso, a gente tem previsão aí que os Estados Unidos vai baixar juros também. E a grande questão é o seguinte, é a comunicação. O Banco Central americano se comunica muito mal hoje em dia. E vai ter uma hora que o mercado vai começar a operar contra. Isso é muito ruim. Então, assim, ou eles vão criar uma dinâmica de a gente vai baixar por A, B, C de coisas, ou vai ficar naquela assim, dezembro vai ter não sei quantas quedas de juros, a economia a inflação está indo. Não, mas de repente não é isso. Meu amigo, você não vê dado? Então, assim, imagina quem está fazendo a alocação de capital, quer ser trader macro nesse momento, cara, é complicado, não é fácil. E o que aqui, mercados em níveis que eu mostrei, é o seguinte, o cara vai mandar dinheiro para fora hoje, você tem a Bolsa Americana, Nasdaq máxima histórica,
o S&P ali em azul, em máxima histórica. Você tem o CAC e a bolsa, o DAX da Alemanha também estão em máximas históricas. A única bolsa que não andou foi a do Reino Unido. Está lá, andando lá de lado, lá os caras, depois do Brexit, eles não conseguem fazer. E a gente tem ali a curva americana de juros, que hoje é um grande driver do mundo, que, assim, o que a gente fala? O amarelo foi no início do ano, quando todo mundo achou que os juros ia cair e tal. Cara, em menos de um mês atrás, essa curva estava lá no verde. Isso é um prejuízo grande na renda fixa, quando a gente fala. E aí, agora ela arrefeceu de novo. Então, assim, a gente está falando ali de você consegue, com títulos de curto prazo nos Estados Unidos, ganhar 5% ao ano. Cara, para você ir para a Bolsa, você tem que ganhar mais que... Vamos lá, para eu correr o risco de Bolsa, eu vou querer ganhar 10. O dobro do que eu posso ganhar dormindo. Então, quem é que está te pagando isso? Sabe? É a NVIDIA, aos custos que estão? Cara, eu acho que pode pagar. Mas, assim, hoje em dia o risco está muito maior. Então, assim, o grande mercado que eu acho hoje é de juros americanos, é de Treasury, é onde está todo mundo olhando, porque vai olhar a renda fixa nos Estados Unidos, tem vários outros desdobramentos, é um dos mercados mais líquidos do mundo, e isso vai impactar em tudo nisso aqui depois. A Bolsa, que nem eu falo, é o termômetro do mundo. Assim, todo mundo olha a Bolsa e fala, as coisas estão indo bem, estão indo mal. A renda fixa é onde a galera quebra. Assim, os grandes players quebram na renda fixa, e não na Bolsa. Se você olhar o que aconteceu em 2008, o problema foi com CDOs, isso tudo é renda fixa. E por quê? Porque é um título de dívida, tem prazo. Se você chegar naquele prazo, eu não tenho dinheiro para pagar, foi a zero. Se você tem lá sua alocação em bolsa, chegou em 2008, tu viu a ação cair 80%, mas você fala, cara, essa alocação eu não vou resgatar agora. Cara, você espera e você está em máxima histórica de novo. E aí você vai vivendo os ciclos. Tu tem que aguentar o coração, o emocional é difícil, mas dá para aguentar. Agora, a renda fixa não. Chegou no vencimento, amigão, foi pro saco. E aí, a reflexão que a gente tem é o seguinte, que eu acho bem interessante. O Medallion, que é o fundo do Gene Simons, ele tem uma taxa de acerto de 52%. Então, o cara não precisa ganhar, ele não precisa acertar 100% dos traders dele. Esse cara entrega desde 1990, sei lá, 80, é muito tempo, 60% ao ano. Cara, 60% ao ano, ele é um fundo que hoje não tem cotista, a não ser os cotistas que trabalham na gestora. São todos bilionários, porque assim, é um troço fantástico. O Federer, que é o jogador de tênis, saiu agora, aí é um discurso dele, ele falando, cara, eu ganhei 54% dos pontos que eu disputei. Mas por que eu consegui? Cara, porque na realidade, você tem que minimizar seus erros e não tentar maximizar o acerto. Assim, como é que a gente fala? Quanto menos a gente errar, melhor. A gente vai tentar, errou, zero. Tentou, errou, zero. Cara, na hora que você acertar, aí você mantém o seu acerto. O problema é que assim, o cara faz um trade, ganha lá 10, 15%, ele sai. Mas o cara começa a perder, ele não, eu vou recuperar. E aí o cara vai pro saco. E assim, por exemplo, a Berkshire do Warren Buffett, cara, o cara negocia em um ano 60% das ações que ele compra. Então, assim, quando fala, é um investidor de valor de longo prazo, claro que é. Mas não é tudo que ele compra que ele segura. Ele vai segurar coisa boa. Agora, que ele vê que ele errou, ele sai fora. E aí, a ideia da gente sempre é o seguinte, cara, a gente tem que ter uma alocação eficiente de capital ao longo do tempo. Isso não acontece em um ano, isso não acontece em 2 anos, isso acontece em 10, isso acontece em 15 anos. Você vai olhar a sua vida e você vai falar, porra, realmente, hoje eu estou saudável financeiramente, por quê? Porque eu consegui equilibrar toda a minha vida ali e fui tendo ganhos, e claro, de vez em quando você acerta
que nem eu falo, assim, o cu da mosca voando, desculpa, mas isso é muito difícil você fazer. E se você ficar tentando fazer isso o tempo inteiro, a chance de você perder é muito grande. Agora, se você conseguir criar na sua cabeça, ó, eu tenho uma carteira, eu vou fazer uma alocação, que eu vou ter um ganho constante, consistente ao longo do tempo, cara, vocês vão ter sucesso. Basicamente é isso que eu vim falar, apresentar aí o que a gente faz, e é isso. Obrigado aí, gente.